Lembro-me da primeira vez que entrei no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Os corredores eram longos e estreitos, forrados de azulejos brancos que refletiam a luz fria das lâmpadas fluorescentes. O cheiro metálico, mistura de formol e ferrugem, impregnava o ar e parecia grudar na pele, como se fosse impossível se livrar dele mesmo após longos banhos. Para mim, era o cheiro da rotina, embora eu sempre tivesse consciência de que, para qualquer outra pessoa, aquele odor significaria apenas morte. Ao caminhar por aquelas passagens silenciosas, a sensação era sempre de claustrofobia. As portas de ferro se fechavam pesadas atrás de mim, abafando qualquer som vindo do lado de fora. Eu me sentia em um mundo à parte, onde o tempo parecia não ter o mesmo peso. Ali dentro, não havia manhãs ou noites, apenas horas marcadas pelo movimento das gavetas metálicas que se abriam e se fechavam, revelando corpos que aguardavam explicações. O silêncio era enganador. Muitos acreditam que os mortos permanecem quietos, mas eu sabia que não era assim. Cada corpo trazia consigo murmúrios invisíveis, histórias interrompidas que ecoavam sem som. Ao longo dos anos aprendi a sentir essas presenças. Não era algo que eu pudesse explicar de forma científica, mas percebia que cada cadáver carregava um peso particular, uma energia que impregnava o espaço ao redor. Sempre me perguntei se a morte realmente significava o fim. Os livros de medicina ensinam sobre falência orgânica, cessação das atividades cerebrais e colapso de sistemas vitais, mas nada nos prepara para a sensação de estar diante de alguém que, de algum modo, ainda não partiu completamente. Essa linha tênue entre ciência e superstição me acompanhava desde o início da carreira. Foi em uma manhã cinzenta que chegou o corpo que mudaria tudo. Uma mulher, aparentemente em seus 40 anos, trazida de um bairro periférico da cidade. A causa registrada era parada cardíaca súbita. Os familiares relataram um desmaio repentino e a impossibilidade de reanimação. Nada até então fugia ao esperado. Mas havia algo em sua expressão que desde o primeiro instante me inquietou. Na sala de autópsia tudo estava como sempre. A mesa de aço brilhava sob a claridade cruel das lâmpadas. Bandejas com instrumentos cirúrgicos aguardavam, alinhadas em ordem quase militar. O som do ar-condicionado zumbia baixo, tentando manter a temperatura controlada. Aquela frieza era necessária para retardar a decomposição, mas sempre acentuava a sensação de estarmos em uma câmara alheia ao mundo dos vivos. Enquanto preparava meus materiais, lembrei-me de outros casos estranhos já testemunhados ali. Uma vez, um corpo movera um braço durante a incisão, algo que explicamos como espasmo muscular residual. Em outra ocasião, um estagiário jurou ter ouvido risadas infantis vindas das gavetas frias. Eram histórias que preferíamos não discutir, mas que circulavam como murmúrios entre os corredores do instituto. Naquele dia, o ambiente estava particularmente pesado. Meus colegas evitavam olhares diretos, como se todos compartilhássemos um pressentimento. O silêncio era mais denso do que o habitual, como se até mesmo o ar tivesse decidido nos observar. Cada movimento parecia amplificado. Cada toque de metal contra o metal reverberava como um anúncio. Eu sabia que minha mente tentava me alertar, mas segui em frente. Coloquei as luvas, posicionei os instrumentos e respirei fundo. O corpo da mulher repousava imóvel, coberto parcialmente por um lençol. A pele pálida refletia a luz. Os olhos semicerrados davam a impressão de que ela apenas dormia. Segurei o bisturi, sentindo o peso invisível do momento. Quando encostei a lâmina sobre o peito da mulher, tive a sensação de que o mundo inteiro prendeu a respiração junto comigo. Eu registrei mentalmente cada detalhe do corpo quando retirei o lençol por completo. A pele apresentava um tom leitoso, sem marcas óbvias de violência. Os cabelos escuros presos por um elástico simples estavam úmidos do transporte e grudavam na nuca. Aparentemente ela tinha pouco mais de 40 anos. Traços regulares, unhas curtas e limpas, o que sugeria hábitos meticulosos. Anotei a ausência de cicatrizes cirúrgicas. Percebi discretas manchas de hipóstase nas costas. Tudo dentro do esperado para o intervalo pós-morte, informado pela equipe de remoção. Eu repetia o protocolo em voz baixa, como um mantra para manter a mente concentrada no que podia ser medido, pesado e classificado, afastando qualquer pensamento supersticioso que o silêncio insistia em empurrar para dentro de mim.
Enquanto preparei a incisão em Ibgirus, senti o látex das luvas estalar contra a minha pele e o metal frio do bisturi vibrar levemente entre os dedos. Minha colega Ariane, patologista experiente que viera de Contagem para nos auxiliar naquele plantão, conferia a ficha com atenção quase religiosa. O estagiário Leandro, ainda novo demais para disfarçar o nervosismo, aproximou a bandeja de instrumentos e me olhou em busca de um sinal para iniciar. Eu respondi com um aceno curto, mais para me convencer de que estava no comando do que para orientá-los. O ar-condicionado aumentou seu zumbido, e por um segundo eu tive a impressão de que a temperatura caíra 1 grau, como se o ambiente decidisse se enrijecer junto conosco. A primeira estranheza foi pequena, quase imperceptível, e poderia ter sido ignorada em qualquer outro dia. Quando toquei a lâmina no ponto de início, a pele não cedeu na resistência normal. Houve um atraso mínimo, como se uma tensão residual segurasse a epiderme por dentro. Eu recuei 1 milímetro, reposicionei, pressionei com cuidado. Foi então que notei os olhos. Não estavam abertos, mas no instante em que minha sombra cobriu a face, os globos sob as pálpebras executaram um microdeslocamento, uma oscilação sutil, coisa de fração de segundo, como o reflexo de alguém prestes a despertar. Contei para mim mesmo que era apenas pressão. Um efeito de manipulação. Mas a sensação de estar sendo observado, mesmo por pálpebras cerradas, agarrou-se à base da minha nuca. Ariane percebeu minha hesitação e perguntou, num sussurro profissional, se estava tudo certo. Respondi que sim, embora a certeza não me pertencesse. Pedi ao Leandro que ajustasse o foco da luminária articulada e afastei o bisturi por um momento para checar a cavidade nasal e a rigidez mandibular. Tudo parecia ordinário, e justamente por isso estava errado. O ordinário no Instituto Médico Legal nunca era tão perfeito. A morte deixa suas assinaturas, e quando não as encontro, começo a procurar o que foi apagado. Toquei o externo com as pontas dos dedos, testando a rigidez cadavérica. Havia resistência, mas uma elasticidade discreta, como se a musculatura guardasse um último eco de tônus. Voltei à incisão. A lâmina rasgou a pele com o som usual, e foi aí que aconteceu o primeiro golpe de realidade. Um sopro muito leve roçou a minha mão. Não era corrente de ar, não havia janela, a sala estava selada. Foi um exalar breve, morno, impossível. Larguei o bisturi de imediato, e o instrumento bateu na bandeja com um estalo agudo que espalhou o pânico nos olhos de Leandro. Ariane endireitou o corpo, pronta para a reprimenda cética que costumávamos usar uns nos outros quando alguém se deixava levar. Eu, porém, não falei nada, apenas me inclinei. Aproximei a orelha da boca da mulher e esperei, lutando contra o absurdo de esperar que um cadáver me falasse. O segundo sopro veio mais claro, acompanhado de um som úmido, como se ar passasse por uma garganta que não fora usada em horas. Eu recuei de um salto, bati as costas no carrinho de metal. Derrubei uma pinça que girou no piso e parou bem ao lado da pia. Ariane deu 2 passos para trás, mas manteve o olhar fixo, determinada a não ceder ao pavor. Leandro, por sua vez, deixou escapar um palavrão que eu preferi ignorar. A mão da mulher, até então lânguida junto ao corpo, contraiu o indicador. A contração foi mínima, um tique. Basta, entretanto, 1 milímetro de movimento para as convicções ruírem como parede antiga. Eu precisava de uma explicação aceitável. Falei alto sobre reflexos pós-mortem, sobre liberação residual de íons, sobre descargas musculares por estímulos externos, sobre a possibilidade de catalepsia mal diagnosticada em um primeiro atendimento. Eu disse todas as coisas certas, no tom certo, mas a minha voz soou como a de um estranho. Cheguei a pedir o estetoscópio, um gesto automático e absurdo, e encostei o diafragma no tórax que eu mesmo havia começado a abrir. Nada. Nem sopro, nem batimento. O silêncio no estetoscópio foi tão denso que achei que meus próprios tímpanos tinham parado de funcionar. Foi então que os olhos se abriram, sem o tremor típico, sem a resistência seca das pálpebras frias. Abriram como os de alguém que desperta de um pesadelo em um quarto desconhecido. O branco ocular apresentava uma leve injeção, mas o que me paralisou foi a direção do olhar. Ela me encontrou de imediato, como se já soubesse onde eu estava. Não havia foco pleno. Havia um vazio líquido que refletia a luminária, mas havia intenção. Ariane prendeu o ar
Leandro gemia baixo, uma espécie de reza sem palavras. Eu me inclinei por reflexo para contê-la, e foi quando a coluna dela fez um arco, devagar, puxando o tronco para cima, como se a gravidade tivesse afrouxado suas amarras. O ranger do metal contra o metal me deu a impressão de que a mesa se queixava do impossível. Os braços da mulher deslizaram centímetros para fora do corpo. As mãos viraram as palmas para o teto. O movimento não foi rápido, não foi cinematográfico. Foi metódico, custoso, uma ascensão calculada por uma força ínfima que, no entanto, não parava. Eu pensei na palavra catalepsia novamente. Pensei em rigidez flácida paradoxal. Pensei em qualquer coisa que me permitisse continuar sendo médico e não testemunha. Ela então respirou pela boca. Um ar que parecia raspar a garganta, e um som saiu. Um som que não era palavra, mas trazia o contorno de uma pergunta. Eu recuei até encostar na parede azulejada e senti o frio atravessar o avental. Ariane recuperou o comando que eu havia perdido e ordenou que desligássemos os instrumentos cortantes, que afastássemos tudo que pudesse machucar. Leandro cambaleou tentando obedecer, mas o olhar dele ficou preso no rosto da mulher, que agora movia a cabeça a alguns graus, como se buscasse um ponto específico da sala. Quando finalmente encontrei a voz, perguntei o nome dela. Não esperei resposta. Foi um reflexo humano que não cabia ali. Ainda assim, a boca dela se abriu um pouco mais, e a língua formou um gesto que eu reconheci sem ouvir. Parecia repetir o meu nome. Não lembro qual de nós tocou o botão de alarme interno. Sei que uma sirene discreta acendeu a luz vermelha próxima à porta, chamando duas técnicas que estavam no corredor. Quando elas entraram, a mulher já não se erguia. O tronco desceu com a mesma lentidão com que subira, como se algo tivesse decidido devolver o que tirou. Os olhos permaneceram abertos por alguns segundos, depois fecharam com uma serenidade indecente. O peito silenciou. O ar que antes roçara a minha mão tornou-se apenas temperatura. Um vazio pesado ocupou o lugar do impossível. Leandro desabou em uma cadeira e chorou sem som. Ariane se manteve de pé, mas eu vi o tremor sutil em seus dedos quando ela finalmente tirou as luvas. Depois, quando a adrenalina cedeu e o protocolo reclamou seu trono, nós nos agarramos à linguagem da ciência como náufragos a uma tábua. Eu registrei a ocorrência como atividade reflexa. Descrevi as contrações como movimentos post-mortem. Anotei a possibilidade de catalepsia consciente e anotamos a exigência de exames complementares. Fizemos o que a cidade esperava de nós, o que Belo Horizonte, com seus prédios cansados e suas avenidas cheias, exige dos que lidam com a morte: transformar o inominável em formulário, a vertigem em parágrafo, o terror em carimbo. Só que quando apaguei a luz da sala e fechei a porta, senti do outro lado do metal um resíduo de presença, como se a mulher ainda estivesse lá, reorganizando em silêncio a ordem das coisas. Quando a porta da sala de autópsia se fechou atrás de nós, o silêncio que restou não era apenas ausência de som, mas uma espécie de compressão, como se o ar tivesse ganhado densidade. Ninguém ousava falar. Leandro ainda tremia, segurando a cabeça entre as mãos, e Ariane, embora firme, evitava me encarar. Eu me apoiei contra a parede do corredor, tentando controlar a respiração. O coração ainda batia em ritmo desordenado, e cada pulsação parecia ecoar dentro da minha cabeça como um tambor abafado. A cena que presenciamos não tinha lugar em nenhum manual, em nenhuma aula da faculdade, em nenhum relato oficial de medicina legal. Era como se tivéssemos atravessado uma fronteira invisível que separava a ciência do indizível. O corpo da mulher permanecia sobre a mesa, imóvel, como deveria ter estado desde o princípio. As duas técnicas que atenderam ao alarme não presenciaram um momento crítico. Viram apenas o estagiário em pânico, eu e Ariane desfigurados pelo choque e um cadáver aparentemente comum. As expressões delas deixavam claro que duvidavam de nossa sanidade. Senti vergonha, como se tivéssemos sido apanhados acreditando em lendas infantis. Mas a lembrança da boca se abrindo, do som que roçava o contorno do meu nome, estava tão viva que eu sabia que não poderia simplesmente ignorar. Ficamos em silêncio por longos minutos, cada um tentando racionalizar. Ariane quebrou a quietude primeiro, falando em catalepsia com uma firmeza que parecia mais dirigida a si mesma do que a nós.
Eu concordei de imediato, não porque acreditasse de fato, mas porque precisava me agarrar a qualquer explicação que oferecesse refúgio contra o absurdo. Leandro, por outro lado, recusava qualquer justificativa científica. Ele repetia, quase em transe, que o corpo respirou, que ele viu os olhos se moverem, que ela tentou falar. Ariane o repreendeu, lembrando que descrições emocionais não cabiam em relatórios. Mas eu sabia que o garoto estava certo, ainda que fosse mais seguro negar. A discussão se arrastou até que uma decisão silenciosa nos uniu. Registraríamos o mínimo possível. Qualquer detalhe além do protocolo colocaria nossas carreiras em risco. Nenhum chefe, nenhum colega, ninguém acreditaria em um relato que desafiasse o fundamento da própria profissão. Seríamos ridicularizados, taxados de incompetentes ou, pior, de delirantes. Eu já ouvira histórias de médicos afastados por perturbações emocionais e não tinha intenção de me juntar a eles. Então, com mãos que ainda tremiam, preenchi os formulários da forma mais neutra possível, como se estivéssemos diante de mais um corpo sem mistério. No entanto, a neutralidade era impossível dentro de mim. Enquanto rabiscava as palavras técnicas, recordava o momento exato em que a coluna da mulher se arqueou, quando os olhos se fixaram em mim, como se eu fosse a peça que faltava em um quebra-cabeça desconhecido. Lembrei-me da sensação de frio percorrendo minha espinha, não apenas físico, mas um frio mental, como se algo tivesse tocado minha consciência. Era um registro gravado em um nível que não se apaga com relatórios, que, ao contrário do que eu esperava, não se dissipou com as horas. Ao contrário, se enraizou cada vez mais. Encerramos o plantão em silêncio, sem olhar uns para os outros. Cada um carregava seu próprio fardo de explicações improvisadas. Leandro se recusou a retornar à sala de autópsias, alegando mal-estar. Ariane e eu o dispensamos, mais por piedade do que por compreensão. Eu fiquei para supervisionar o fechamento do corpo, mas confesso que evitei olhar nos olhos fechados da mulher enquanto as suturas eram feitas. Era como se a qualquer momento as pálpebras pudessem abrir de novo e aquele vazio líquido me encontraria. Quando o caixão foi entregue, lacrado e pronto para o sepultamento, senti um alívio momentâneo. A responsabilidade agora passava a ser da família, do cemitério, de outros profissionais. Mas o alívio era enganoso. Enquanto acompanhava o transporte até a saída, a sensação de que algo permanecia ali comigo não se dissipava. Era como se a sala, os corredores e até mesmo a cidade de Belo Horizonte guardassem uma nova presença, invisível, mas vigilante. Naquela noite, pela primeira vez em anos de serviço, não consegui dormir. Fechei as janelas, desliguei as luzes, mas cada sombra no quarto parecia me observar. Eu podia jurar que, em meio ao silêncio, ouvi novamente aquele sopro, o mesmo que senti roçar a mão quando preparei a incisão. Era um som impossível de reproduzir. Meio ar, meio voz, algo entre o fisiológico e o espiritual, que ainda assim estava ali, insistente, como uma lembrança que se recusa a virar passado. Passei horas deitado, olhos abertos, tentando me convencer de que era apenas eco da memória. Mas quando finalmente adormeci, sonhei com a sala de autópsias. No sonho, a mulher não se erguia, não respirava. Ela apenas me observava, imóvel, com os olhos escancarados. E o que me aterrorizava não era o olhar dela, mas a certeza de que, mesmo em sonho, ela me reconhecia. Ao despertar, entendi que aquele caso não terminara. O corpo estava enterrado, mas a história permanecia viva dentro de mim. Pior, eu tinha a sensação de que ela continuaria crescendo, se espalhando, ganhando novos contornos. E em algum lugar da cidade, eu temia que a mulher ainda respirasse. Alguns dias após o enterro da mulher, ainda tentando afastar a lembrança do impossível que presenciamos, recebi um telefonema de um colega antigo, o Dr. Arnaldo, médico legista na cidade de Goiás Velho. Ele sempre fora um homem sóbrio, metódico, daqueles que falavam em números, porcentagens e laudos como se fossem poesia. Mas naquela ligação sua voz tremia. Pediu que eu ouvisse com atenção, pois ele precisava dividir algo que vinha o assombrando desde uma noite em que um corpo fora retirado do Rio das Almas. Ao ouvir suas primeiras palavras, percebi imediatamente que não era apenas mais uma conversa de trabalho. Era um desabafo carregado de medo. O cadáver em questão era de um homem de cerca de 50 anos,
encontrado preso às margens do rio, enroscado em galhos e pedras. A suspeita inicial era afogamento. Nada que chamasse atenção além do natural. O corpo apresentava inchaço típico da submersão prolongada. A pele já começava a se soltar em placas, e o cheiro de rio impregnava a sala de autópsia como uma segunda pele. Mas, segundo Arnaldo, algo estranho aconteceu quando iniciaram os primeiros cortes. O som de bolhas escapando preencheu o ambiente. Não eram gases comuns de putrefação. Era o som claro e repetido de água, se movimentando dentro do corpo. Ele contou que, a cada incisão, os pulmões pareciam encher e esvaziar sozinhos, como se o afogamento ainda estivesse acontecendo diante deles. As assistentes se entreolhavam, tentando disfarçar o pavor, mas o barulho era tão evidente que se tornava impossível negar. Arnaldo, racional até a medula, tentou explicar o fenômeno como resultado de gases acumulados, mas no fundo sabia que havia algo errado. A pressão sobre o tórax do cadáver provocava não apenas líquidos escorrendo, mas também o som inconfundível de alguém lutando para respirar. O pavor atingiu o auge quando um dos presentes jurou ver água escorrer pela boca do morto, ainda que nenhum balde ou reservatório estivesse por perto. A sala tinha sido preparada. O chão estava seco, mas mesmo assim pequenas poças começaram a se formar em volta da mesa. Os técnicos recuaram, e apenas Arnaldo permaneceu ao lado, insistindo em manter a compostura. Ele tentou avançar com o exame, mas cada vez que cortava, o corpo estremecia como se fosse atingido por espasmos. Não eram simples contrações. Eram movimentos rítmicos, acompanhados pelo som das bolhas. Na tentativa de registrar o fenômeno, Arnaldo aproximou o rosto do tórax aberto. Foi nesse instante que ele jurou ter ouvido. Não apenas borbulhas, mas um murmúrio arrastado, como se a garganta do afogado ainda tentasse gritar por ar. Ele recuou bruscamente, quase derrubando a bandeja de instrumentos. E os olhares de todos na sala confirmaram que ele não estava sozinho na percepção. O silêncio seguinte foi mais aterrador que os sons anteriores, porque era um silêncio que carregava expectativa, como se todos aguardassem que o morto se sentasse e completasse a frase interrompida pela água. Arnaldo decidiu encerrar o exame antes de chegar ao crânio, algo que nunca fizera em décadas de profissão. Registrou a causa como afogamento, pura e simples, omitindo os detalhes impossíveis. Mas ele confessou ao telefone que desde aquele dia não consegue passar pelo Rio das Almas sem ouvir novamente o som das bolhas em sua mente. À noite, quando deita para dormir, diz escutar água escorrendo em algum canto do quarto, embora saiba que não há torneira aberta. E certa vez, sonhou que estava dentro da autópsia outra vez, que o homem abriu os olhos para lhe dizer que nunca havia parado de afogar-se. Enquanto ele falava, eu sentia o mesmo frio subir pela espinha que experimentei no dia em que a mulher se levantou em Belo Horizonte. Era como se as histórias quisessem se ligar, como se houvesse um fio invisível costurando casos distintos em uma mesma tapeçaria de horrores. Pensei em interromper, dizer que ele estava cansado, que a mente prega peças, mas seria hipocrisia, depois do que eu mesmo testemunhara. Apenas permaneci em silêncio, escutando cada detalhe, sabendo que aquilo não era alucinação. O relato dele terminou com um aviso. Disse que, se algum dia eu recebesse um corpo vindo da água, deveria recusar. Os mortos do rio não aceitam descanso. Foram suas palavras exatas, ditas em um tom tão grave que me fez prometer a mim mesmo jamais ignorar. Ao desligar o telefone, fiquei encarando o teto do meu quarto por horas, lembrando do rosto da mulher e agora do homem do rio. Ambos, de formas diferentes, haviam atravessado a barreira entre morte e vida, apenas para nos lembrar que não controlamos nada. Naquela noite, sonhei com água. Não um rio sereno, mas uma correnteza escura que arrastava corpos em silêncio. Entre eles, um se movia com esforço, tentando emergir. Quando finalmente rompeu a superfície, não pediu ajuda. Apenas abriu a boca e expeliu meu nome junto com litros de água. Acordei ensopado de suor com a garganta seca, como se eu mesmo tivesse engolido o rio inteiro. Dias depois do relato do Dr. Arnaldo, recebi uma visita inesperada de uma colega de Juiz de Fora, a doutora Helena. Ela havia ouvido falar, por boatos que circulam entre profissionais do Instituto Médico Legal,
que eu andava perturbado desde o caso da mulher que se levantou na mesa. Trouxe consigo um peso semelhante e, após hesitar longamente, decidiu dividir comigo uma experiência que a assombrava. Não era apenas um cadáver estranho, mas algo que mexia com as próprias fronteiras da inocência. O corpo de uma criança levado de um hospital desativado. Helena descreveu o local de origem. O hospital, fechado há anos, ainda carregava fama de maldito. Fala-se de pacientes que morriam em série, de experimentos abandonados e de alas inteiras lacradas às pressas. Quando o corpo da criança foi encontrado em um dos corredores escuros, deitado em um colchão rasgado, a cena por si só já era suficiente para alimentar lendas. Tinha cerca de 8 anos, magro, roupas em frangalhos e, junto dele, alguns brinquedos quebrados, como se alguém tivesse montado um pequeno santuário em sua volta. Na sala de autópsia, o ambiente se tornou rapidamente opressivo. Helena contou que, enquanto preparavam os instrumentos, ouviram o barulho inconfundível de passos miúdos, correndo pelo chão encerado. O som não vinha de fora. Ecoava dentro da própria sala, entre as bancadas e prateleiras. Ao verificarem, nada encontraram. Mesmo assim, todos perceberam o ranger das tábuas de madeira antigas, como se uma criança estivesse escondida ali, brincando de persegui-los. Durante o exame, quando Helena cortou o primeiro tecido, os brinquedos que haviam sido recolhidos junto ao corpo começaram a cair da bancada sozinhos. Um carrinho de metal deslizou lentamente até despencar no chão, rodando em círculos até parar. Uma boneca sem cabeça, que já estava tombada, ergueu-se apenas o suficiente para rolar alguns centímetros. O estagiário presente jurou que os olhos de vidro de outro brinquedo, um urso maltrapilho, brilharam sob a luz da sala. O momento mais perturbador aconteceu quando Helena se inclinou para registrar os órgãos. O cadáver infantil, até então rígido, esboçou um sorriso. Não foi espasmo, não foi contração muscular involuntária. Foi um sorriso definido, que permaneceu alguns segundos mostrando dentes pequenos e desalinhados. Todos recuaram, e uma das técnicas deixou a sala às pressas, chorando. Helena, tomada por uma coragem desesperada, tentou continuar, mas suas mãos tremiam tanto que quase deixou o bisturi cair sobre o corpo. Os fenômenos se intensificaram. Ouviram gargalhadas suaves, típicas de brincadeiras infantis ecoando pelo teto. As luzes piscavam, e o ar-condicionado começou a expelir um vento irregular, frio demais para ser mecânico. Helena decidiu encerrar a autópsia sem concluir todos os registros. Suturas rápidas, laudos incompletos, a certeza de que ninguém acreditaria se relatasse o que realmente aconteceu. O corpo foi liberado, mas o peso da experiência ficou. Naquela mesma noite, Helena relatou que não conseguiu dormir. Disse ter ouvido o barulho de bolinhas de gude rolando pelo chão de seu quarto, embora não houvesse brinquedos ali. Em certo momento, jurou sentir pequenos passos correndo ao redor de sua cama. Quando acendeu a luz, encontrou marcas de pés minúsculos impressos no pó próximo à porta. Desde então, ela evita lidar com corpos de crianças. Sempre que um chega ao Instituto Médico Legal, pede para outro médico assumir. Confessou que mesmo anos depois, ainda escuta gargalhadas quando atravessa corredores vazios. Disse-me, olhando diretamente em meus olhos, que o sorriso daquela criança foi mais assustador do que qualquer cadáver que já examinou em sua vida. Enquanto ouvia seu relato, eu senti um desconforto crescente. A lembrança da mulher em Belo Horizonte, do homem no Rio das Almas e agora da criança em Juiz de Fora se entrelaçava em minha mente, formando uma espécie de mosaico de horrores que não podia ser ignorado. Percebi que não eram casos isolados. Havia uma repetição, um padrão, como se a morte estivesse tentando nos dizer que não aceitava ser reduzida a relatórios e bisturis. Naquela noite, quando voltei para casa, fechei todas as portas e me tranquei no quarto. Mas ainda assim, tive a impressão de ouvir o som leve de passos pequenos correndo pelo corredor do meu apartamento. O chamado veio de Ouro Preto, numa manhã úmida em que o Aurora parecia insistir em não romper totalmente a névoa. Lembro exatamente do tom contido na voz do perito Valdir, quando explicou que o corpo fora encontrado em uma trilha antiga, próximo às ruínas de uma casa colonial. Ele descreveu a cena como se tentasse manter distância. O cadáver jazia entre entulhos, com a pele endurecida de maneira anormal, como se a matéria tivesse sido transformada em mineral.
Ao ouvir aquilo, senti um arrepio que não vinha do frio. Ouro Preto sempre carregou histórias e pedras que guardam memória. Jamais imaginei, porém, que uma dessas memórias pudesse vestir-se como cadáver. No relato de Valdir, havia detalhes técnicos que, em mãos menos experimentadas, seriam suficientes para acalmar qualquer imaginador. A superfície do corpo apresentava uma crosta sólida, quase como uma casca, que quando pressionada cedia pouco, devolvendo um som surdo semelhante à madeira velha. Havia placas, algumas desprendendo-se em lascas finas, outras firmes como caparazões. Tentei delinear mentalmente explicações plausíveis. Mineralizações pós-mortem, deposição de sais, ação de agentes ambientais. Tudo isso soava frio diante da imagem do bisturi rachando ao primeiro contato. Cheguei a Ouro Preto no entardecer. A cidade enfeitada por ladeiras e casarões parecia observar o nosso trabalho com olhos cansados. Valdir me levou até a sala onde haviam trazido o corpo. A iluminação era dura. O aço das mesas refletia os arcos das janelas antigas. Quando me aproximei, não pude evitar comparar a superfície do cadáver a pedras que eu vira em antigos morros. Matizes acinzentados, manchas escuras, veios que lembravam raízes petrificadas. Havia um cheiro peculiar, menos putrefato do que terroso, como se alguém tivesse enterrado cinzas de floresta e depois exumado o corpo. Ao posicionar as ferramentas, senti a resistência que todos narravam. O bisturi quebrou ao tentar penetrar a camada superficial. Não foi um estalo discreto, mas um rompimento seco que ecoou pela sala. Troquei de lâmina. Tentei novamente com cautela, mas cada tentativa produzia o mesmo resultado. O metal cantava e se partia. Em algum recôndito de minha formação, busquei analogias com ossos calcificados e com dentes petrificados, mas nada nos preparara para uma carne que oferecia à lâmina uma resposta mais próxima da pedra do que da carne humana. Valdir falou de um som quando finalmente abriram uma pequena fissura, um gemido profundo, que percorreu a sala como um tambor longínquo. Não era um gemido humano no sentido habitual. Era uma vibração que parecia vir de dentro de uma câmara oca, de algo que guardava ar aprisionado desde tempos imemoriais. A equipe recuou, e eu me vi dividido entre o perito científico que precisava registrar sinais e o homem que queria virar as costas e esquecer. Ainda assim, minhas mãos permaneceram firmes. A insistência de encontrar explicações não me deixava abandonar o método. Quando conseguimos, após muitas tentativas, abrir uma cavidade, vi tecidos que surpreenderam pela conservação. Não havia, entretanto, a maciez esperada. Os músculos aparentavam coloração escura e, ao toque, tinham uma densidade incomum. Havia também fissuras internas preenchidas por um pó fino, semelhante à areia vulcânica, que se desprendia em pequenos tufos quando manipulávamos. Essa areia finíssima caía no piso e deixava um rastro que lembrava sedimentos de antigas minas. Valdir comentou com uma ironia amarga que parecia haver ali uma fusão entre corpo e geologia, e algo que as aulas de ciências humanas jamais abordaram. Enquanto eu examinava o crânio parcialmente exposto, percebi um padrão nas fraturas. Não eram lineares como o impacto. Formavam-se como círculos concêntricos, como se alguém tivesse tentado esculpir aquela superfície de dentro para fora. Em um desses anéis, encontrei um fragmento escuro que lembrava carvão. Levei-o até a luz e, por um instante, jurei ver microestruturas que lembravam desenhos rupestres. Não sei se foi a tensão, mas a sensação de que aquele corpo carregava camadas de tempo, não apenas da vida que tivera, mas de uma história geológica que o atravessava, me deixou inquieto. Valdir contou mais tarde que, ao tentar remover uma das costelas endurecidas, sentiu uma vibração repentina sob a ponta dos dedos, como se algo dentro do corpo tivesse tentado expelir-se. A costela estalou e uma poeira quente escapou, com um odor que mesclava terra molhada a algo mais antigo, quase fóssil. Os assistentes tossiram, e por alguns segundos a sala encheu-se de uma ansiedade que não correspondia ao protocolo. Ninguém quis aproximar o rosto novamente. Todos sentíamos que o próprio ar ali dentro carregava uma memória que não nos pertencia. Encerramos o exame antes de termos respostas plausíveis. Registramos a causa da morte como trauma desconhecido associado a condições ambientais extremas
e liberamos o corpo para cremação a pedido da autoridade local, que temia os rumores que surgiam nas praças e nas igrejas. No entanto, ao sair de Ouro Preto, senti que algo daquele lugar nos acompanhava. Em minhas roupas havia ainda partículas finas, cinzas que grudavam nas costuras, e nas noites seguintes eu acordei com a sensação de areia nas mãos, como se todo o tempo nós tivéssemos revirado uma sepultura que preferiria permanecer intacta. Ainda hoje, quando passo por pedras antigas, por casas tombadas ou por museus de história natural, minhas lembranças voltam para o homem que parecia rocha. Não sei se foi obra do ambiente, se houve contaminação por minérios ou se algum ritual muito antigo entrelaçou matéria humana e rochosa. A única certeza que carrego é que, naquele corpo, encontrei um eco do que as cidades guardam embaixo de suas fundações, segredos que se cristalizam e que, quando perturbados, se revelam com a rudeza de uma lasca cortando pele. Desde então, cada vez que pego uma lâmina, lembro que não é apenas carne que posso tocar. Posso estar raspando séculos. Pouco depois de retornar de Ouro Preto, quando eu ainda tentava afastar da mente a lembrança do corpo endurecido como pedra, recebi uma ligação de São Paulo. Era o Dr. César, um legista com quem trocava confidências há anos. Sua voz estava mais baixa do que o habitual, arrastada, como se falasse sob o peso de algo que não queria nomear. Disse-me que precisava compartilhar um caso que vinha corroendo sua sanidade. Eu já esperava ouvir mais um relato de anomalia fisiológica, mas o que ele narrou ultrapassava qualquer fronteira possível entre explicação científica e terror. Tratava-se de um homem encontrado morto em seu apartamento, aparentemente vítima de parada cardíaca. O corpo fora levado ao Instituto Médico Legal Central e parecia comum, sem sinais de violência. César iniciou o procedimento padrão, acompanhado por 2 assistentes e uma estagiária. Os primeiros exames não revelaram nada em comum. Rigidez normal, hipóstases, tecidos começando a perder elasticidade. Tudo seguia dentro do esperado, até o momento em que a incisão no tórax foi realizada. Segundo César, o que aconteceu a seguir permanece até hoje como uma ferida em sua memória. A boca do cadáver, imóvel até então, começou a mover-se de maneira sutil, quase imperceptível. No início, pensaram tratar-se de uma contração muscular involuntária, mas quando se aproximaram, perceberam que os lábios não apenas tremiam, eles se articulavam. Moviam-se como se tentassem formar palavras. Os presentes recuaram, e o silêncio foi quebrado por um sussurro baixo, gutural, que parecia vir diretamente da garganta do morto. O pavor cresceu quando todos perceberam que o som não era aleatório. O cadáver, com os olhos fechados e o peito aberto, começou a chamar pelos nomes de quem estava na sala, um por um, em ordem. Primeiro César, depois os assistentes e, por último, a estagiária. Cada nome saía arrastado, mas reconhecível, como se uma voz de além-túmulo soubesse exatamente quem ali estava. O ambiente gelou, e a estagiária deixou escapar um grito sufocado, cobrindo os ouvidos com as mãos. Os assistentes tentaram justificar, dizendo que talvez fosse apenas a expulsão de ar aprisionado nos pulmões ou nos brônquios. Uma coincidência acústica. Mas não havia coincidência possível. As palavras saíam moldadas, repetidas, chamando cada um pelo nome. César, homem de ciência, tentou manter a compostura e aproximou o ouvido da boca do cadáver. Foi então que ouviu algo ainda mais pessoal. A voz já rouca pronunciou o nome de sua mãe morta há anos. A força de sua descrença ruiu naquele instante. Ele recuou suando frio, e um dos assistentes chegou a desmaiar, caindo sobre uma cadeira ao fundo da sala. A estagiária correu para fora, recusando-se a voltar. César tentou costurar o corpo imediatamente, mas as mãos tremiam de tal forma que mal conseguia segurar a agulha. O morto continuava a murmurar nomes, repetindo alguns, como se insistisse em ser ouvido até o fim. O episódio foi encerrado às pressas. O laudo final reduziu o caso a uma descrição comum de falência cardíaca. Nada foi registrado sobre os sons, mas César confidenciou que, nas noites seguintes, passou a ouvir seu nome sussurrado enquanto caminhava pelos corredores do Instituto Médico Legal. Muitas vezes, quando ficava sozinho em seu apartamento, jurava escutar a mesma voz, repetindo o nome de sua mãe, chamando-o como se ainda estivesse viva. Eu ouvi tudo em silêncio,
mas a cada detalhe recordava da mulher que se levantou em Belo Horizonte. O mesmo padrão. O morto que se recusa a permanecer calado, que rompe o silêncio e invade o território dos vivos. Não era mais possível pensar em coincidências. Os relatos, mesmo distantes no espaço, pareciam costurar uma única narrativa. A ciência me ensinara que cadáveres podem apresentar reflexos, sons, até movimentos. Mas nunca a ciência havia me preparado para ouvir um morto chamar por mim. César terminou a conversa com uma frase que até hoje me persegue. Eles sabem quem somos. Não são apenas corpos, são presenças. E cada vez que abrimos um deles, eles nos reconhecem. Ao desligar, fiquei olhando para minhas próprias mãos, imaginando quantas vezes já toquei em corpos que talvez soubessem meu nome. O terror não estava apenas nos mortos, mas no fato de que eles pareciam carregar conosco a lembrança de quem fomos diante deles. Passaram-se semanas desde que sepultamos a mulher em Belo Horizonte. Eu me forçava a acreditar que tudo terminara ali, que a morte havia retomado seu curso natural. Mas, em uma manhã cinzenta, fui surpreendido pela notícia que se espalhava discretamente entre os corredores do Instituto Médico Legal. O caixão dela fora encontrado vazio. A família havia exigido a exumação por suspeitas de erro burocrático, mas quando abriram a urna, não havia nada dentro além do forro rasgado. A explicação oficial apontava para furto ou troca indevida de corpos, mas no fundo, todos nós sabíamos que não era apenas isso. A notícia caiu sobre mim como um peso impossível de carregar. Cada vez que tentava racionalizar, a imagem da mulher se erguendo lentamente na mesa de autópsia voltava à minha mente. A sensação de seus olhos me fixando não era memória, era presente. Eu sabia no íntimo que ela estava em algum lugar. E a possibilidade de que pudesse andar pelas ruas de Belo Horizonte, perdida entre os vivos, transformava cada esquina da cidade em uma ameaça silenciosa. Meus colegas também foram tomados pela paranoia. Ariane, a patologista que esteve comigo no dia do acontecimento, começou a evitar plantões noturnos. Disse-me que sonhava repetidamente com a mulher batendo a porta de sua casa. Já o estagiário Leandro abandonou o curso, incapaz de continuar. Confessou antes de partir que em várias noites ouviu passos no corredor de seu apartamento e tinha certeza de que não estava sozinho. A sombra que todos nós carregávamos estava se espalhando para além dos muros do instituto. Passei a sentir sua presença de forma quase palpável. Certa noite, ao atravessar a Avenida Afonso Pena, tive a impressão de que uma mulher caminhava atrás de mim, mantendo a mesma distância, passos compassados. Quando finalmente criei coragem para olhar, não havia ninguém. Mas o frio que percorreu, meu corpo era o mesmo que senti, no instante em que sua respiração roçou minha mão. Eu já não confiava mais no que era real e no que era memória. Com o tempo, surgiram rumores estranhos na cidade. Alguns diziam ter visto uma mulher com roupas de hospital caminhando pelos arredores do cemitério da Consolação. Outros juravam que, nas madrugadas, ela surgia perto da Praça 7, olhando fixamente para quem cruzava seu caminho. Nenhuma dessas histórias chegou aos jornais, mas entre os médicos legistas era assunto constante, embora nunca em voz alta. Falávamos disso em olhares, em silêncios incômodos, como se nomear fosse confirmar. A investigação interna não oficial começou quase por instinto. Reunimos relatórios, revisamos câmeras de vigilância, questionamos funcionários do cemitério. Nada fazia sentido. O caixão havia sido lacrado na nossa frente, transportado sob protocolo, sepultado com registro. Mas no momento da abertura, ele estava vazio. Ou alguém violara cada camada do sistema sem deixar vestígios, ou o impossível havia se repetido. Entre nós, o segundo parecia mais plausível do que o primeiro. O que mais me perturbava era a sensação crescente de que ela não apenas havia se levantado, mas também nos reconhecia. Lembrava-me de seus lábios formando meu nome, ainda que sem voz plena. Será que havia voltado por nós? Será que cada um de nós era agora um alvo? Essas perguntas me perseguiam em cada corredor do Instituto Médico Legal. O simples abrir de uma porta já me fazia estremecer, esperando vê-la novamente deitada em uma mesa, me aguardando.
As noites tornaram-se insuportáveis. Eu me deitava exausto, mas bastava fechar os olhos para sonhar com o lençol branco deslizando pelo chão, revelando seus pés descalços caminhando em minha direção. Acordava encharcado de suor, o coração disparado, e tinha a nítida impressão de que o quarto ainda guardava seu cheiro. Uma mistura de formol, ferro e algo doce, enjoativo. Era como se ela tivesse atravessado do sonho para o meu espaço físico. Houve um momento em que considerei abandonar tudo. A profissão, a cidade, talvez até o país. Mas algo mais forte me prendia. Parte de mim queria entender. O que era aquela mulher? Um erro de diagnóstico, um estado de catalepsia além da medicina conhecida, ou algo que ultrapassava a lógica do mundo? Quanto mais eu temia, mais precisava de respostas. E cada resposta parecia me empurrar para dentro de um labirinto do qual eu não tinha certeza se sairia. Naquele ponto, eu já sabia. A mulher não descansava, e de algum modo, ela não queria que nós descansássemos também. Os corredores do instituto sempre foram meu refúgio e meu cárcere, dependendo do dia. Depois da exumação vazia e dos relatos que viajavam entre cidades, algo mudou no ar. Não eram apenas histórias longianas, eram ecos que vinham de dentro das paredes. Certa manhã, ao chegar, percebi pequenas alterações que, à primeira vista, poderiam ser atribuídas ao descuido. Um armário entreaberto, uma lauda fora do lugar. Mas havia um padrão de desordem que me lembrava de mãos invisíveis remexendo em nossas vidas. Caminhei mais devagar, atento a qualquer nota fora da pauta, e senti o peso de olhos que não pertenciam a nenhum dos vivos presentes. As vozes começaram de forma sutil, quase como um rumor que se perde em prédios antigos. Primeiro foi a técnica do setor de necropsia que me disse, em voz baixa, ter ouvido um nome sendo chamado enquanto assinava livros de plantão. Depois outro colega comentou que ao abrir a geladeira de corpos, ouvira um suspiro que não vinha do motor. Tudo poderia ser explicado com fadiga, com a imaginação coletiva se alimentando do medo. Entretanto, quando muitos ouvem o mesmo impossível, explicar torna-se menos confortável do que admitir o absurdo. Passei a escutar atentamente o silêncio e a notar suas fissuras. Uma noite sozinho na sala de liberação de corpos, ouvi claramente um sussurro que repetiu meu próprio nome. Não era apenas o som do meu pensamento, era uma articulação externa, próxima, que percorria as prateleiras como se procurasse algo. Fiquei imóvel com a caneta na mão, enquanto o ar ao meu redor parecia vibrar em resposta. A razão tentava me convencer de que era eco, de que canos, ventilação e a acústica do prédio produziam enganos. A parte do meu corpo que já havia sentido a respiração da mulher sobre a pele sabia, contudo, que havia algo mais dentro daquela ressonância. As câmeras internas, que até então serviam apenas para controlar procedimentos e evitar falhas, passaram a ter imagens que nenhum técnico queria explicar. Em alguns monitores, sombras atravessavam quadros em ângulos estranhos. Em outros, o reflexo de uma figura se projetava por um segundo em vidros que não tinham ninguém no lado de fora. Solicitamos revisão dos arquivos, e os departamentos de TI responderam com diagnósticos técnicos e hipóteses plausíveis. Ainda assim, quando eu assisti ao replay com o som desligado, tive a mesma sensação de presença que experimentara quando a mulher abriu os olhos, a certeza de que algo nos observava enquanto fingíamos normalidade. Os arquivos começaram a desaparecer de gavetas trancadas. Pequenos relatórios, cartas de família, notas com observações que alguém tinha deixado encajados. Ninguém admitia tê-los retirado, e as fechaduras não mostravam sinais de arrombamento. Em uma ocasião, encontrei uma pasta inteira deslocada para o fundo de um armário, como se alguém a tivesse reordenado. O sentimento era de invasão íntima. Os mortos não queriam apenas caminhar pelo mundo. Queriam reorganizar nossos hábitos, escolher o que devíamos lembrar e o que devíamos esquecer. Os plantões mudaram. Membros da equipe começaram a faltar sem avisar, substituídos por rostos novos, que ao mesmo tempo evitavam olhar para as câmeras. A hierarquia do instituto, tão firme em protocolos, mostrou fissuras. Chefes que antes comandavam com voz seca passaram a insistir em não assumir plantões noturnos. Jovens que buscavam se firmar na carreira abandonavam o posto,
depois de uma única madrugada. Vi profissionais experientes que, diante de uma gaveta que se abriu sozinha, tremiam como aprendizes. A ruga do medo dobrava mais profundo nos olhos de quem havia visto demais para acreditar em sorte. Houve relatos de funcionários encontrando bilhetes nas lixeiras com frases curtas, escritas em tinta preta sem assinatura. Mensagens como "eu lembro" ou "não esqueça" apareciam em papelões que deveriam carregar apenas protocolos de descarte. Numa tarde, ao organizar documentos, achei um bilhete entre as páginas de um laudo antigo. Estava escrito meu nome, e uma única palavra que estremeceu minhas costelas. Não podia explicar como aquilo chegara até ali. Talvez fosse um trote cruel, talvez fosse alinhamento de coincidências, ou talvez a mulher, ou os corpos que nos rodeavam, soubessem onde nos atingir. A tensão entre nós tornou-se quase palpável. Discussões profissionais que antes giravam em torno de cortes, análises e causas de morte, assumiram tom confessional. Compartilhávamos medos em voz baixa, trocávamos boatos como quem procura cobertores em tempestade. E ainda assim, havia uma sensação de pacto tácito. Ninguém registraria oficialmente aquilo que comprometesse a imagem do Instituto. Preferíamos a covardia silenciosa, a exposição pública de nossa fragilidade. O segredo, portanto, afinava-se como corda pronta para romper. Uma noite, ao abrir uma sala de repouso, encontrei todos os colchões mexidos, marcas recentes no pó acumulado e uma cadeira caída. Não havia sinais de arrombamento, nem presença humana recente registrada pela catraca. Chamei 2 colegas para examinar. Enquanto isso, uma voz fina, tão próxima que me fazia imaginar o hálito sobre minha orelha, murmurou algo ininteligível. Um dos colegas, que até então parecia imune a qualquer superstição, apontou para um canto escuro e com a voz trêmula disse: "Ela veio pessoalmente nos avisar." Eu senti o vértice de medo subindo do estômago até a garganta. O ápice do pavor aconteceu quando descobrimos que alguns legados pessoais de mortos começaram a ser rearranjados nas casas de parentes que os haviam reclamado. Fotografias mudavam de lugar. Pétalas de flores antes secas apareciam frescas sobre caixões já enterrados. Era como se essa presença desejasse continuar a tocar o cotidiano dos vivos, recolocando memórias em posições que apenas ela conhecia. Quando finalmente fechei as luzes do instituto naquela noite, caminhei entre as mesas como se atravessasse uma cidade em alerta. Com as portas trancadas, senti que as vozes ainda ecoavam além do aço e do concreto, e percebi com clareza que o problema não era só meu, era nosso. Da profissão, da cidade, da linha que imaginávamos segura entre o que foi e o que fica. Escrevo estas linhas como quem deposita confissão em tumba fechada, consciente de que talvez ninguém acredite, mas certo de que carregar o silêncio seria ainda mais mortal. Os corredores do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte se tornaram para mim mais do que lugar de trabalho. Tornaram-se extensão dos meus pesadelos. Já não consigo distinguir o que pertence à vigília e o que transborda do sono. A cada dia que passa, tenho a impressão de que a mulher que se levantou na mesa não apenas retornou, mas arrastou consigo um cortejo de vozes, sombras e recordações impossíveis. O peso dos 4 relatos que me confiaram: o homem do Rio das Almas, a criança do hospital abandonado em Juiz de Fora, o corpo endurecido como pedra em Ouro Preto e o morto que chamou pelos nomes em São Paulo, formam em mim uma colcha de horrores costurada pelo mesmo fio invisível. Cada um deles me deixou a convicção de que não lidamos com cadáveres, mas com presenças que se recusam a ser reduzidas à frieza de relatórios e bisturis. A ciência me deu ferramentas para medir, cortar e registrar, mas nenhuma delas é capaz de lidar com o que insiste em atravessar a fronteira do inexplicável. Às vezes me pego olhando para minhas próprias mãos, marcadas por anos de trabalho, e imagino quantos mortos me reconheceram enquanto eu acreditava que eram apenas matéria inerte. O pensamento me consome. E se em cada incisão, em cada sutura, eu tivesse despertado memórias que não me pertenciam? A mulher que se ergueu na mesa me olhou de uma forma que jamais esqueci. Foi um olhar de reconhecimento, como se me buscasse em meio a todos os vivos. Desde então, vivo com a sensação de que não apenas testemunhei o impossível, mas que fui escolhido por ele. O Instituto tornou-se um palco de murmúrios incessantes. Mesmo vazio,
Ele vibra como se fosse habitado. Gavetas deslizam, portas batem, e os sussurros que chamam por nós se intensificam. Tento ignorar, mas a cada noite que passo ali sei que me aproximo de um limite que não saberei ultrapassar. Já não é apenas medo do sobrenatural. É a percepção de que estou me despedaçando por dentro. A sanidade, que sempre considerei meu último abrigo, escorre lentamente como água por rachaduras. Tenho pensado em abandonar a profissão, mas me pergunto se isso faria alguma diferença. Afinal, os mortos não permanecem no lugar que lhes designamos. Eles nos seguem. Carrego seus nomes em minha cabeça, seus olhares em minha memória, suas vozes no fundo do ouvido. Partir seria inútil, porque o que me acompanha não está mais preso às mesas frias ou às gavetas de ferro. Ele habita dentro de mim, e talvez dentro de todos nós que ousamos abrir corpos. Há noites em que me convenço de que a mulher não buscava apenas se levantar, mas avisar o que ela queria dizer quando sua boca formou meu nome. O que ela pretendia com seus olhos vazios que me perfuraram como lâmina? Penso que talvez sejamos ingênuos ao acreditar que a morte é um silêncio absoluto. Talvez ela seja apenas outro idioma, mais cru, mais profundo, que ainda não aprendemos a traduzir. E cada corpo que se recusa a calar é uma tentativa desesperada desse idioma de ser ouvido. Quando caminho pelas ruas de Belo Horizonte, percebo que a cidade também guarda essa vibração. O vento entre os prédios soa como um murmúrio coletivo, e a Praça 7, tão cheia de vida, por vezes me parece uma encruzilhada onde vivos e mortos se misturam sem notar. Já não consigo atravessar avenidas sem sentir passos atrás de mim, nem olhar para janelas sem esperar encontrar olhos que não pertencem a este lado. Vivo cercado de presenças e sei que não há como fugir. A dúvida sobre minha sanidade tornou-se rotina. Pergunto-me se inventei tudo, se fui tragado por uma espiral de paranoia. Mas então, em noites solitárias, escuto novamente meu nome sendo sussurrado, sinto o sopro frio roçar minha pele e entendo que não há invenção capaz de reproduzir com tamanha precisão o medo real. A verdade é que, mesmo que eu desejasse me enganar, o impossível continua acontecendo diante de mim. Hoje, ao registrar estas palavras, tomo a decisão de abandonar o instituto. Não deixo apenas a profissão. Deixo um aviso. A qualquer um que escolher esse caminho, lembre-se, os mortos não são apenas matéria. Eles carregam histórias, reconhecem rostos, lembram nomes, e quando menos esperamos, decidem retornar. Talvez não para nos ferir, mas para nos lembrar de que não existe linha definitiva entre vida e morte. Há apenas um corredor escuro onde todos, vivos e mortos, ainda transitam. Se estas linhas forem encontradas, peço apenas que leiam com atenção. Não é um relato de superstição, nem um desabafo de alguém tomado pela loucura. É a lembrança fiel de quem esteve frente a frente com a morte e descobriu que ela respira, olha, chama e caminha. Que estas palavras sirvam como aviso. Os mortos nunca estão realmente quietos.